Boa noite, pessoal. Iniciando mais uma aula hoje, dia 16 de abril de 2020. Ainda estamos vivendo essa situação extremamente delicada no Brasil e no mundo com a pandemia do coronavírus, mas as ferramentas digitais existem para isso, para que a gente dê seguimento aos nossos estudos, às nossas pesquisas, ao relacionamento com as outras pessoas, com a nossa família, enfim, nós estamos sendo de alguma forma convidados a reinventar tudo isso. E algumas pessoas têm dito, alguns especialistas, principalmente na área de comunicação e nas ciências do comportamento, eles têm falado o seguinte: o que seria de um tempo como esse se não houvesse essa tecnologia para nos aproximar, se não houvesse a internet. Então, gente, essa aula de hoje a gente vai falar sobre a origem da psicologia científica, certo? É o capítulo 2 do livro Psicologias, uma introdução ao estudo de psicologia, é o material que vocês já têm aí, tá certo? E a gente vai fazer uma pequena passada, alguns momentos terão algumas interferências assim de som, mas eu espero que isso não atrapalhe o entendimento de vocês. Eu vou fazer só um pequeno resumo aí do que a gente já viu até aqui. Do ponto de vista da ciência psicológica em si, ou do que a psicologia tem para contribuir para a sociedade, eu falo sempre para vocês e falo com todos os alunos, não importa se alunos de administração, de direito, de pedagogia ou de pós-graduação, eu sempre falo a importância da psicologia do ponto de vista social. O que a psicologia pode contribuir para que a nossa vida seja melhor, para que a gente possa se relacionar melhor com o outro, para que a gente possa ter um entendimento sobre os modos de subjetividade, como cada um se relaciona com o outro, como cada um encontra o seu lugar no mundo, a questão da singularidade, a questão da identidade, as relações interpessoais, as relações familiares. Por isso, nas minhas aulas, eu sempre trago exemplos do cotidiano, que é para facilitar o entendimento de vocês, e ao mesmo tempo mostrar, através desses argumentos, desses exemplos, que a psicologia é uma ciência que ela está no nosso dia a dia. E do ponto de vista desse social, dessa influência da psicologia no social, ou o entendimento mais aprofundado que a psicologia e mais ainda a psicanálise traz acerca do universo das relações interpessoais, isso é algo realmente muito interessante, isso é muito útil, diria, para a sociedade. Tá? E assim, a gente vinha trabalhando, no capítulo 1, a questão da diferença entre a ciência e o senso comum. O senso comum diz respeito a experiências não científicas, ou seja, coisas que nós vivemos no cotidiano, tem uma estreita relação com isso, que mesmo não sendo ciência, esse cotidiano ele traz uma visão de mundo. Lembrando que quando vimos esse tema, essa expressão especificamente, visão de mundo, que é algo também muito importante para a psicologia, não significa o que você vê no mundo, mas sim como você vê o mundo. A nossa visão de mundo ela é profundamente marcada pelo nosso ambiente, pelas nossas relações familiares, pela nossa infância. Então, alguém, por exemplo, que vive num ambiente rural, vai ter uma visão de mundo mais voltada para aquele ambiente, e não significa uma visão de um ambiente menos rico, não significa que o fato de quem está numa metrópole vai ter uma visão de mundo melhor do que alguém que está vivendo no campo. Até porque, assim, visão de mundo não existe melhor ou pior. A visão de mundo ela aponta para a subjetividade, ela aponta para a identidade, ela aponta para os nossos gostos, as nossas vontades e as nossas escolhas. Então, nesse sentido, a ciência, para ser ciência, ela precisa cumprir determinados critérios, o que não acontece com o senso comum, porque no senso comum você tem justamente a antítese da ciência, ou seja, aquilo
que não é ciência, é o que está no senso comum. Mas repito que é uma visão de mundo, e é muito importante essa visão de mundo também do senso comum, porque é a partir dela que a gente vai se relacionar com as pessoas, ou seja, aqueles exemplos também que a gente viu no capítulo 1. Não é preciso você fazer um cálculo, ou seja, a gente não faz um cálculo matemático para atravessar uma rua, mesmo que aquela rua, não, vamos supor, uma rua que não tem sinal, não é? Mas você atravessa porque você faz um cálculo mental sem números e sabe mais ou menos quanto tempo você tem para fazer aquela trajetória. Então isso é uma experiência do senso comum, do cotidiano, né? Onde, como dizem os autores também, é onde a vida flui, onde a vida acontece. Então quando nós estamos em um ambiente acadêmico, ou quando você agora, né, seja o meu aluno, ou seja outra pessoa que assiste esse vídeo, vai de alguma forma mergulhar nesse universo da ciência, não significa que ao terminar de assistir ou ao terminar de gravar esse vídeo, eu não esteja submetido às mesmas leis naturais que eu já estava antes de estar nesse ambiente da ciência. Um outro ponto que nós destacamos, né, principalmente na última aula, diz respeito à questão dos objetos de estudo da psicologia, né, mais especificamente a diversidade de objetos, porque a resposta para qual seja esse objeto, qual é esse objeto, ela vai variar de acordo com o profissional ou a área de trabalho daquele psicólogo, ou seja, o psicólogo da educação vai ter uma visão específica sobre o homem, destacando, claro, o processo pedagógico, a relação professor e aluno, essas coisas que, inclusive, nessa disciplina de psicologia da educação, a gente debate bastante, né? Tanto psicologia da educação 1 como 2, né? Um psicanalista, ele vai pensar no sujeito, principalmente com a referência no inconsciente. O sujeito do inconsciente, a lógica do inconsciente, a estrutura do inconsciente. Isso vai variar também das escolas de psicanálise, que, aliás, vai ser o nosso próximo tópico de aula, vai ser sobre psicanálise. Então, essa variedade de objetos, ela diz respeito a esse prisma ou esse vértice que cada profissional da psicologia observa, mas ela diz respeito também ao fato de que a psicologia, ela como ciência, ela é jovem. Outra afirmação dos autores e que eu concordo. Uma ciência que tem 120 anos, mais ou menos, sem dúvida é uma ciência jovem, né? E, finalmente, fechando o capítulo 1, os autores vão falar que a psicologia colabora, prestem atenção nessa palavrinha, colabora. A psicologia colabora com o estudo da subjetividade. O que é que eu entendo que os autores estão tentando passar para a gente com essa expressão colabora? Eles estão tentando deixar claro que, embora a psicologia seja uma ciência extremamente rica e que tenha um grande construto teórico, ela não tem, ou não deveria ter, porque infelizmente alguns colegas têm essa pretensão, de ter um entendimento completo do ser humano. O entendimento completo do ser humano, ele passa necessariamente por uma visão multidisciplinar. Então, um psicólogo que ele não seja, vamos dizer assim, um pesquisador também da área das ciências sociais, mais especificamente a antropologia, ele não vai saber falar, né, e não vai ter um olhar tão diferenciado para a questão da cultura, do entendimento do ser humano inserido na cultura. E com isso eu estou querendo dizer o quê? Que se a gente quer entender a cultura, a gente tem que estudar antropologia. Não significa que a psicologia e também a psicanálise não se debrucem sobre esse tema da cultura. Mas o pesquisador, o estudioso, né, o cientista da cultura é o antropólogo, não é o psicólogo. E por aí a gente vai para outras e outras ciências, né, que têm a sua visão de mundo e o recorte que fazem sobre o ser humano, sobre o homem. Ok?
Então, a subjetividade é algo extremamente importante para o entendimento da psicologia, daí os autores sugerirem a subjetividade realmente como um objeto de estudo da psicologia. E o que é a subjetividade, professor? O que é a subjetividade? Subjetividade é o nosso modo de ser, são os nossos gostos, é essa influência cultural que eu falei há pouco, né? São várias e várias outras questões, né, ligadas a uma área, ou seja, não existe uma área de estudo que seja melhor do que a outra. Toda área dentro da ciência ela tem a sua importância. Dito isso, vamos entrar nesse assunto novo, que é a origem da psicologia científica. Como foi que surgiu essa ciência, né? A partir de quando? Quais foram as principais influências? Como estava o mundo nessa época? O que o mundo estava vivendo, né? E como essa estrutura foi forjada ao ponto de a psicologia realmente se tornar uma ciência autônoma, tal qual nós conhecemos hoje, né? Então, o que os autores vão falar, né, nesse tópico? Eles vão dizer o seguinte: a importância do papel da ciência e a nova ordem econômica, ou seja, o capitalismo. Aí nós estamos aí por volta do final do século XIX, início do século XX, certo? Ou seja, no século passado, né? E no capitalismo, o que é que existe? Sobretudo, existe o processo de industrialização e nesse processo a ciência da época ela foi convocada a dar respostas e soluções práticas no campo da técnica. Ou seja, as relações, o trabalho, a produção, tudo estava sendo extremamente modificado, transformado, né, através da questão do capital, mas através do processo da industrialização também, né, e isso fez com que esses recursos, a partir do capitalismo, né, a partir da industrialização, isso deu um impulso muito grande para o desenvolvimento da ciência, tal qual a gente conhece hoje, né? E a ciência sendo o quê? Sendo, palavras dos autores, um sustentáculo da nova ordem econômica, certo? Então, industrialização, capitalismo, ciência, né? O capital investido no conhecimento, na ciência, né? Mas para entender isso, a gente precisa refletir um pouco sobre algumas características da sociedade feudal e da sociedade capitalista emergente, né, naquela época, que marcariam profundamente a história da humanidade. No texto vocês vão encontrar o que eu vou falar agora sobre esses dois pontos, sociedade feudal e sociedade capitalista. Vocês vão encontrar isso em texto corrido. Eu gosto de separar em duas colunas para que a gente possa ter uma visualização melhor, certo? Então, na sociedade feudal, a relação do senhor e do servo era típica de uma economia fechada. Então, o servo tinha a terra, o senhor tinha a terra e o servo prestava o serviço para ele naquela terra. Ele tinha, às vezes, também uma terra dele ali para produzir, né? Mas essa economia era totalmente fechada. Não sei se vocês lembram das aulas de história, quando a gente via lá que até mesmo um grão, um açúcar, alguma coisa que o servo ia comprar, ele comprava onde? Ele comprava na venda do senhor. Então o dinheiro ficava mais restrito. A relação era assim. E existia uma hierarquia rígida e sem mobilidade social, né? O homem tinha seu lugar social definido a partir do nascimento, ou seja, quem nascia filho de senhor ia ser senhor, ia mandar, ia explorar, de certa forma, e quem era servo ia ser servo, os filhos iam ser servos, os netos, ou seja, o homem tinha esse lugar social definido a partir disso aí. Talvez até daí venha aquela expressão, nascido em berço de ouro, tal, etc.
E a autoridade era critério de verdade. Esses são os pontos relativos à questão da época da sociedade feudal. Já no capitalismo, você tem o quê? Você tem um mundo em movimento, certo? Novas matérias-primas na natureza. O homem deixa de ser o centro do universo e passa a ser concebido como um ser livre e capaz de construir o seu futuro, né? E a racionalidade do homem, ela, de alguma forma, dá o pontapé para a construção do conhecimento, não que o conhecimento não viesse sendo desenvolvido até aquela época. Quando a gente fala de ciência jovem, psicologia, 120 anos, a gente está falando isso em relação a ciências milenares, como, por exemplo, a medicina, não é? Ou mesmo o direito. Não é? Então, a racionalidade do homem, ela deu o pontapé para a construção do conhecimento do que nós hoje conhecemos como ciência moderna. Isso por quê? Porque era preciso questionar a natureza como algo dado para viabilizar a sua exploração em busca de matérias-primas. E isso, né, fazia com que as condições materiais para o desenvolvimento da ciência moderna eles acontecessem, ou seja, todo um ambiente favorável para que a ciência acontecesse. E a ciência avança tanto que se torna um referencial para a visão de mundo. A partir desta época, a noção de verdade passa necessariamente a contar com o aval da ciência. Então, em sala de aula, em rede social, eu não costumo me manifestar em relação à política, sobretudo política partidária, não é? Mas um dos assuntos que estão em pauta nesse momento diz respeito a justamente essa questão da política, a questão da economia e a questão da ciência. A ciência se baseia em evidências, se baseia em números, se baseia em fatos. Claro que elas vão, ou seja, algumas ciências vão trabalhar mais com números, outras mais com dados qualitativos, que é o caso da psicologia, mas que também trabalha com dados quantitativos, né? E, no momento, o que é que o mundo está escolhendo? O mundo está escolhendo a ciência, né? Não significa a gente não ter fé, por exemplo, mas significa sim que a ciência, o viés científico, o caráter científico, aquilo que tem substância, consistência, é o que tem que ser levado em consideração. E não especulações, brigas, desencontros entre as pessoas que acontecem naturalmente por conta de visões políticas, partidárias diferentes. A gente vive na democracia e faz parte da democracia que a gente pense diferente e isso é saudável. A questão é que a ciência, ela, de alguma forma, ela é soberana e, ao mesmo tempo, ela é patrimônio público. Então, o que é ciência aqui é ciência nos Estados Unidos, no Canadá e onde seja. Então, no momento que você diz assim, tem X pessoas que morreram por isso, por isso, por isso, na Itália, essas pessoas morreram por isso e está lá tudo comprovado através de documentos, através dos exames, etc. Não é? Então, estou fazendo esse recorte para falar que 120 anos depois do surgimento da psicologia, a ciência continua sim sendo algo muito importante. Não é? Muito importante mesmo. Não é? E é em meados justamente do século XIX que os problemas e temas da psicologia, até então estudados exclusivamente pelos filósofos, passam a ser também investigados pela fisiologia e pela neurofisiologia em particular. Os avanços que atingiram também essa área levaram à formulação de teorias sobre o sistema nervoso central, demonstrando que o pensamento, as percepções e os sentimentos humanos eram produtos desse sistema. Eu vou passar para a próxima aula para não ficar tão longo o vídeo.